Você não precisa sair de casa para comprar na Telha Norte. Garanta os seus produtos pelo site www.telhanorte.com.br, pelo Telhazap, o WhatsApp da Telha Norte, ou pelo Televendas 11 34 34 36 10. Telha Norte. Viva a sua casa! Com o passar dos anos, foi crescendo um amor que eu sempre lutei para sentir. Conheci o amor na sua forma mais genuína e doce. Virei mãe da minha mãe. Junto com o amor, senti muita gratidão por Deus permitir tamanha capacidade de amar. No Amar de hoje, temos uma linda história de amor. Vamos conversar com a Mona Lisa, que cuidou da sua mãe devido ao Alzheimer. Logo após sua perda materna, Mona Lisa também enfrenta o mesmo quadro atualmente com seu pai. Ela vai nos contar como foram esses momentos com sua mãe e como eles estão hoje. Mona Lisa, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada por estar aqui. Estou muito grata, eu agradeço primeiramente, porque eu assisto, me deu muito suporte emocional assistir os programas de vocês. Eu fiquei muito feliz, sei que você é muito fã do programa, você gentilmente aqui já me deu alguns presentes, me comovi muito com a tua história, queria muito contar, agora que a gente está contando também as histórias de amor, e essa relação que você tinha com a tua mãe era de um amor muito, muito forte, né? Queria que você contasse dessa relação e saber se vocês sempre foram muito próximas. Na verdade, eu acredito, você me falou várias vezes no programa e eu peguei isso pra mim. Eu acho que foi o encontro mesmo de almas, um resgate, porque ela não me aceitava como filha. É o contrário, assim, eu demorei para conquistar a minha mãe. Eu fui conquistar minha mãe com 16 anos. Até essa idade ela passava por todos os pediatras e falava, não consigo gostar dela, é diferente, ela me tratava diferente dos meus irmãos. Você tá brincando? Não, e foi muito bonito porque assim, a gente teve um processo, eu sempre cuidei dela, então todas as vezes que ela foi internada, que ela precisou em consulta, eu sempre era acompanhante principal. Mas nesse processo todo de cuidado, eu limpei meu coração de tal forma... Eu só tinha um ressentimento, mas eu já amava. E só que aí aflorou demais esse amor. Porque aí o cuidado, e ela também se apegou muito a mim, de uma forma muito bonita. Que ela falava pra todo mundo assim, e a Mona Lisa, e a Mona Lisa... Mas espera um pouquinho, até os seus 16 anos ela te rejeitava. Você se sentia rejeitada? Sim, muito. Eu tive uma crise, eu fiquei 2 anos fazendo tratamento de ansiedade. E como é que virou a chave dos 16 anos pra frente em relação a ela? Eu tive uma crise de ansiedade aos 16. Como eu era menor de idade, ela precisou assinar por mim, precisou falar com a terapeuta e nesse processo ela contou pra terapeuta que não conseguia gostar. Aí a terapeuta indicou a terapia pra ela, que foi onde nós duas nos conectamos. Por isso que eu pontuo 16 anos. Forte isso. Mas o final é bonito. Não, mas é que é importante a gente falar desse começo. Então, até 16 anos, mas você chamava ela de mãe. Sim. E você tem irmãos. Tenho. E com seus irmãos era um tratamento diferente, amoroso. Muito. Com você era como? Como era que era gritante, por exemplo, quando eu era criança tinha a época da Melicinha. Então, minha irmã ganhava original e eu ganhava genérica. E ela falava, não, você entende mais, porque eu era muito boazinha, né? Então, muito obediente. E ela falava, não, então, você entende melhor, então deixa isso pro seu irmão, deixa ele assim, deixa ele assado. E eu acabava deixando, eu relevava aquilo, eu achava que isso era o certo. Até eu, mais pra frente, perceber na adolescência que aí as coisas afloram, aí você consegue entender melhor que aquilo não é normal, nas outras casas não eram assim. E aí começou um conflito interno, foi onde eu tive a crise de ansiedade. Mona Lisa, daí aproximadamente aos seus 16 anos, você foi fazendo terapia, sua mãe foi fazer terapia também. O que aconteceu daí? Eu queria uma linha do tempo da tua vida até quando você fez 38 anos que vocês descobriram o Alzheimer na sua mãe. Foi o início da minha vida adulta, né? Eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Porém, eu estava em processo de descobertas para o vestibular, fui para psicologia, estudei muito, cresci, fui trabalhar
Com 25 anos eu já estava adulta, madura, formada, trabalhando na minha área. Foi bom que assim eu fui primeiro cuidar da minha vida, limpar, me estruturar, né? Em paralelo, eu sempre cuidava da minha mãe, eu sempre acompanhava em consultas médicas, mas ainda não era tão forte a nossa relação, a nossa amizade. Ela já me aceitava como filha, já me tratava como os outros irmãos, mas isso foi uma construção. Então a gente foi construindo e eu sempre dando suporte, acompanhando, perguntando, incentivando a atividade física. Eu sempre fui adepta à boa alimentação. A gente foi se envolvendo cada vez mais, ela foi tendo uma idade mais avançada, ela precisou mesmo já começar, depois dos 60, eu já estava na fase dos 30 anos, 31, 32, então ela fez uma internação, fez outra. Nossa afinidade foi melhorando. Entendi. Então a gente foi construindo aos poucos. Quando ela começou a dar os indícios, né, que aí com 38, 37, eu comecei a perceber que ela estava diferente, porque o Alzheimer ele demora a trazer os sinais claramente. Então, um dia ela teve um apagão, ela começou a dar alguns indícios. Aí sim que eu comecei a me atentar que estava diferente. Que idade ela tinha e qual foi o primeiro sinal que ela te deu que ela estava entrando num quadro de Alzheimer? Uma conversa que nós tivemos, os nossos médicos sempre foram no centro e ela sempre veio sozinha e de repente ela falou que ela veio para o centro fazer algo, comprar alguma coisa e se perdeu. Porém, ela já havia passado por neurologistas que diziam que ela não tinha nenhum problema de esquecimento, porque ela sempre falava que ela estava esquecida. Quando o diagnóstico foi fechado, qual era o estado dela? Ela ainda tinha um mínimo de autonomia. No começo ainda a pessoa consegue fazer comida, consegue tomar banho sozinha, conseguia ir nas imediações sozinha, ia na igreja com meu pai sem acompanhantes, porque ele não considerava que ela estava doente. Ele demorou muito tempo para aceitar, muitos anos. Tem um tempo que depois não pode mais deixar com alguém que não vá cuidar dela. Entendi. Porque é perigoso ela sumir, né? O Alzheimer é uma doença complexa e muito difícil para a família. E por conta disso, você, que é super dedicada, resolveu estudar mais sobre a doença para ajudar ainda mais a sua mãe. Eu queria que você contasse pra gente o que você fez para aprimorar o teu conhecimento no assunto. Quando eu frequentei o Abras, eles me deram várias, por exemplo, eu descobri que existia um centro-dia para idoso, então o idoso, porque eu não sabia como que eu ia fazer para deixar minha mãe para eu trabalhar, e agora, como que eu vou conciliar ela, meu trabalho, minha vida pessoal, né, o que eu vou fazer? Eu voltei a morar com os meus pais para cuidar dela, quando eu percebi que ela já estava com limitações, e aí eu descobri que existia o centro-dia, e nesse meio tempo eu fui pesquisando na internet por minha conta. E aí eu descobri que tinha um grupo, um trabalho de pesquisa na USP, e eu fiz um curso com uma terapeuta ocupacional de 1 ano sobre comportamento. Nossa. Foi muito legal, porque minha mãe sempre gostava de tomar banho, mas eu não sabia que era o jeito que eu falava com ela que fazia que ela tomar banho. Faz pra gente ver? Tá, tarará, tá, tá, tarará, tá, tá. Por exemplo, as pessoas têm mania de falar pro idoso, é hora de tomar banho. Eles não aceitam, porque eles são pessoas adultas, eles não querem tomar banho sendo mandado, né? Então, e eu sempre com ela, desde antes, eu falava, mãe, olha esse creme que cheiroso, olha que delícia, vamos passar na sua pele? Ia conversando, cantava as músicas que ela gostava enquanto tirava a roupa, para ela não reclamar que estava tirando a roupa. Então, quando a gente entrava no chuveiro, então a gente fazia brincadeira dentro do chuveiro, jogava água, e com isso falava cachoeira e lavava rápido o cabelo, né? Como se faz com criança mesmo, pequena, mas para interagir, e eu percebi que ela tinha prazer no banho, coisa que outros idosos tinham dificuldade. Com a pandemia, você conseguiu ficar ainda mais perto dos seus pais, né? Como é que era a rotina de vocês nesse momento, Mona Lisa? Uma semana antes da pandemia aparecer, eu tenho uma cliente maravilhosa, que é farmacêutica, sentou comigo, conversou, explicou o que ia acontecer e me deu pânico, né? E ela me liberou do trabalho, ela falou, vai cuidar dos seus pais. Meu pai já apresentava também, né? Então, assim, eu cuidar de 2 idosos dentro de casa,
e falando para eles que eles não podiam sair de casa. Então me deu um pouco de pânico. Só que aí eu percebi que nossa relação cresceu muito. A gente mudou de casa, minha casa era muito grande, eu aluguei uma outra casa menor, com cômodos grandes, sem escada. Então Entendi. a gente pôde, eles podiam ficar livres dentro do quintal, podiam andar pela casa. O bom dessa pandemia é que a gente, por ficar mais juntos, por eu ter ficado um bom tempo só em casa com eles, a gente cantava, a gente dançava. Então não foi uma casa triste, não foi um período triste. Eu percebi o quanto a gente pode transformar uma situação que é desafiadora num momento prazeroso, né? Claro que assim o tempo maior era com os cuidados para eles, né? Minha preocupação com eles, mas como os dois andam, faziam tudo sozinhos, então a gente pôde brincar, se divertir, jogar, pintar, descobrir que meu pai é um artista. As coisas estavam estáveis, até que por um erro médico, sua mãe teve uma hemorragia interna e precisou ser hospitalizada. O que aconteceu a partir daí? Nossa, mudou uma chave. Aí o Alzheimer foi a primeira vez que ele falou, estou aqui, porque ela teve a hemorragia, ficou muito debilitada, precisou tomar bolsa de sangue, foi muito grave. Se ela não tivesse a demência, ela poderia voltar a andar, poderia voltar a fazer coisas que, no caso da demência, a gente nunca tem certeza o que volta. Toda vez que um idoso fica debilitado, a desidratação é muito rápida e eles não conseguem voltar a fazer algumas coisas. Mudou tudo, minha mãe passou a ir para a cama, passou a usar fralda que ela não usava, conheci a Escara porque ela ficou 12 dias internada e por mais que eu me virasse, eu ainda era muito novata, eu não tinha convivido com cama, porque por mais que a gente tenha alguém, né, ajudando a gente, um cuidador, um enfermeiro, é importante a pessoa da família saber. No erro médico, assim, minha mãe tinha um histórico vascular e por conta disso, a médica vascular que fez o Doppler, né, a ultrassonografia, ela ficou em dúvida se era uma trombose ou não que minha mãe tinha no fêmur. Na dúvida, ela pediu para entrar com anticoagulante. Nossa. Só que, como minha mãe não tinha trombose, e ainda pedi, eu falei, não, vamos refazer então o exame, né? E eu troquei, fui para um outro vascular, porque eu já não estava confiando. Se a própria vascular que fez o exame tinha dúvidas, eu quis fazer em outro. E aí eu passei nesse segundo médico, e ele explicou, ele falou, olha, nos exames realmente não está claro, mas é perigoso ela ter uma embolia pulmonar. Então, se ela tiver trombose, ela corre o risco se ela não entrar com anticoagulante agora. E se ela entrar com anticoagulante e não tiver a trombose, pode dar outras reações no corpo. Eu falei, nossa, ficou difícil. Aí eu passei de novo num pronto-socorro, passei com um médico cirurgião, mas incentivou a tomar também. Então eu passei por 4 médicos. Nossa. E ela tomou o anticoagulante, e no 18º dia eu levei ela para o pronto-socorro, eu falei, minha mãe tá estranha. E eles, não, sua mãe tá bem, ela tá andando. E eu falei, eu conheço a minha mãe, eu tô todo dia, eu sei se muda a pressão dela. A minha mãe tá fraca, ela tá acostumada a dançar, a gente fazia fisiobalé juntas, ela não tá conseguindo chegar até o portão. Nossa. Ela ficava muito cansada. E aí eles fizeram um exame e descobriram que ela estava com uma anemia profunda. Sua mãe estava muito fraca e te avisaram que seria difícil ela sobreviver. E daí você precisou fazer uma escolha. Que escolha foi essa? A minha mãe, durante todo esse processo, assim, entre a hemorragia e o óbito foi muito rápido, porque no hospital, na internação da hemorragia, ela pegou uma bactéria. Uma médica chegou em mim, explicou que era irreversível. Ela não falou pra mim, mas eu vi na cara dela, eu falei, eu tô preparada pra partida da minha mãe, eu sou muito mais racional do que emocional. Eu precisava saber a verdade pra eu cuidar melhor da minha mãe. E eu falei, eu sei que minha mãe não tem muito tempo. Eu só joguei um verde, né? E aí ela confirmou, ela falou, sua mãe pode ter horas de vida. E aí ela comentou que ela entrou com uma medicação nova para minha mãe já estava sendo atendida em casa, não ia mais para o hospital. E ela deu a opção, ela falou, se você quiser, você pode levar para o hospital. Só que ela faltou algumas informações por saber que eu estava cuidando e ela ficou com medo de me assustar. Ela sugeriu que eu levasse no hospital. Aí eu chamei uma amiga minha, enfermeira,
e pedi para ela me preparar para o pior. Eu falei, me prepara para o pior, o que eu vou assistir? Como é? Se eu levar para o hospital, o que vai acontecer? Se eu deixar em casa, como vai ser? Se eu levasse ela para o hospital, ela estava muito fraca, pressão muito baixa, temperatura baixa também. Ela já estava partindo mesmo para uma parada cardíaca. E se eu podia perdê-la no transporte. Indo até o hospital, ela podia falecer. E ela falou, é muito chocante, é melhor você levar para o hospital. Eu falei, mas se eu ficar em casa, eu estou sendo negligente? Ela falou, não, você não vai ser negligente, nem no hospital eles não vão ter o que fazer, sua mãe não tem mais acesso. Ela não tem mais como pôr acesso. O que você fizer em casa é o que eles vão fazer no hospital, eles vão esperar o óbito vir. E nesse momento, então, ela estava de cama na casa de vocês? Em casa, de cama. Tá. Já muito debilitada. Muito. A última ela comeu, falaram que ela podia não querer fazer a deglutição. E eu consegui devagarinho. Eu falei, eu não quero que ela fique sozinha. Talvez no hospital eu não pudesse, durante a emergência, ficar com ela. E aí eu decidi que ela ia ficar em casa até o final. E eu consegui, assim, ter isso, dela partir de mão dada comigo. Foi muito bonito. Das 23 horas da noite, que ela começou a gaspear, né, que fala antes da parada, até as 4 da manhã, nós oramos, eu cantei para ela, chorei muito, claro, mas assim, beijei muito. E isso foi, para mim, maravilhoso, porque limpou meu coração. Assim, eu não tenho dúvida que eu tentei de tudo. Claro. Fiquei de mão dada com ela até o final, e quando ela partiu, eu entrei em êxtase. Foi estranho, assim, parece que o Espírito Santo invadiu o meu corpo. Eu não fiquei mais triste a partir dali. Eu chorei enquanto ela tinha vida. Quando eu percebi que ela estava sem vida, passou, assim, parece que ela está comigo o tempo todo, parece que ela está aqui, até fiquei torcendo para apagar a luz, que falam que a pessoa está junto, né? E eu sinto a presença dela muito forte. Todos os dias eu falo dela com meu pai, ele também entendeu o que aconteceu. A gente conversa sobre ela com amor, com alegria. Que linda a sua doação, Analisa. Lindo, lindo, lindo de ver mesmo. Olha. E algum tempo depois, você notou que seu pai estava dando indícios de que também poderia apresentar um quadro semelhante ao da tua mãe. Ele também foi diagnosticado com Alzheimer? Sim, ele está no processo. Ele não fala que eu sou filha dele, mas ele sabe que eu cuido dele. Ele se acalma quando ele me vê. Ele muda o comportamento. E você está tendo esse cuidado e toda a atenção com ele que você tinha com a sua mãe, ou é diferente? Ah, sim, agora tá muito mais fácil, porque eu vi o que deu certo com ela. Claro que são pessoas diferentes, né? Mas, assim, essa estimulação que eu fiz com a minha mãe, por exemplo, foi muito importante. Alimentação. Então, durante esse processo, desculpa, eu acabei não comentando, eu consegui reverter a diabetes da minha mãe. Nossa. A gente fazia fisiobalé juntas, então o estímulo físico é muito importante, certo? E você, Monalisa, como é que você tá atualmente? Queria que você falasse de você, fora esse cuidado enorme que você teve com a sua mãe, que você tem com seu pai agora. Queria saber como é que você está hoje e quais as melhores memórias que você guarda da sua mãe. Lá atrás, 8 anos atrás, eu conversei com Deus e falei, se for para cuidar sem amor, é melhor eu colocar numa instituição. Se for para eu fazer esse caminho, que seja com amor. E todos os dias, em 8 anos, eu falava, é uma escolha estar aqui cuidando dos meus pais? E isso fez com que eu não perdesse a minha individualidade. Então, todos os dias eu pensava, o que é bom para mim? Eu estou escolhendo, assim como uma mãe não abandonou um filho, eu estava ali por escolha, cuidando dos meus pais. Então, isso ajudou eu pensar no meu profissional. Não, então preciso, o trabalho é importante para mim, então não vou abrir mão do meu trabalho. O foco, no começo, me ajudou agora na partida, eu não fiquei tão perdida. Eu foquei no meu trabalho, eu já focava, nossa, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, isso e isso, linkado. Então eu estou bem, estou estruturada, estou organizada, trabalhando muito, né? Bom, e conciliando com meu pai, que ainda é bastante dependente, né? Depois de tudo isso que você passou e vivenciou, o que virou o significado de amor para você? Nossa, amor para mim sempre foi uma conquista. Eu lutei muito para amar. Eu tive muitas dúvidas se eu era capaz de amar. Amar verdadeiramente. Eu não conseguia, por exemplo, eu nunca sofri por amor, não conseguia me apaixonar, não casei, não quis, né? Mas eu sabia que eu amava os meus sobrinhos, eu sempre fui tiazona,
Mas era diferente, eu queria saber se eu pedia para Deus, eu falava, mesmo que eu tiver que sofrer, eu quero saber o que é o amor. E com a minha mãe eu aprendi a amar sem compromisso de volta. Eu percebi que amar só é bom. Então, para mim, o significado de amar, depois de tudo que eu vivi, amar para mim só é bom. Eu vivi intensamente tudo que eu tinha que viver, eu me entreguei. Então, essa entrega para mim é amor. Se é amor em relação a pessoas, mesmo quando essas pessoas partem, você compreende que faz parte de um ciclo e esse amor continua, perdura, porque quando é verdadeiro, ele continua. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Mona Lisa, obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Muito lindo de ver a doação que você teve com a sua mãe, agora você tem com o seu pai. Tenho certeza que as pessoas se emocionaram muito, ainda mais vendo as imagens aqui. Quero te parabenizar aí pelo teu empenho, pelo teu trabalho, te desejar boa sorte. Obrigada mesmo. Queria te dar meu livro aqui da minha história com a Vicky. Sei que você queria muito. Eu ia comprar, mas eu falei, eu vou um dia no programa. Isso aí. Minha história não é sobre maternidade. Mas agora que a gente não tá fazendo era, de amor. Mas aí, no primeiro dia que você falou, eu já fui resolver, escrever o e-mail. Eu vi, obrigada, viu, Mona Lisa? Obrigada Boa mesmo. sorte para vocês. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais. Fazemos esse programa com amor para vocês. Não deixem de se inscrever no canal. É muito fácil. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Quando você mandar teu e-mail pra gente, deixa lá seu número de telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!